Bom dia novamente. Agora sim, estaremos iniciando então o nosso diálogo com a nossa querida professora doutora Raimunda Bolgebran. A professora Raimunda tem uma trajetória muito linda aqui no nosso programa, né? Ela trabalhou muitos anos como docente aqui na instituição, no programa de pós-graduação. Eu vou me dar o direito de não fazer uma apresentação formal, de não ficar lendo o seu lápis, Raimunda, porque eu acho que você não pode ser recebida aqui no nosso programa de uma forma tão técnica, né? A Raimunda, então, é uma pessoa, como eu disse, muito querida, e eu vou deixar para que ela conte a trajetória profissional dela no decorrer da exposição que ela traz para nós hoje, que nós estamos chamando de um diálogo, na verdade, é isso que nós combinamos, e um diálogo que provoque vocês nessa trajetória que muitos de vocês estão iniciando, os mestrandos e os doutorandos que estão aí, alguns retomando a atividade de pesquisa, outros dando continuidade à trajetória que foi iniciada no mestrado e que não foi interrompida, não é mesmo? Então, que esse diálogo com a Raimunda venha trazer para vocês essa perspectiva aí de entusiasmo, venha trazer fundamentação, aproveitem para dialogar mesmo com a Raimunda, porque ela tem muito conhecimento para dividir com todos nós. Então, Raimunda, em nome de cada docente do programa, eu quero agradecer imensamente a tua prontidão em responder, né, o nosso convite. Você foi a primeira pessoa que nós citamos na nossa reunião, então foi um convite desejado por esse grupo, porque nós achamos que seria não só muito bom recebê-la novamente, como nós gostaríamos de ouvi-la, tendo em vista toda a sua formação, todo o conteúdo que nós sabemos que você tem para partilhar aqui com o grupo. Então, nós temos muito a agradecer e volto a dizer, eu agradeço, mas em nome de cada colega, de cada professor aqui do nosso programa. Ok? E passo, então, a palavra para a professora Raimunda. Bom dia. Muito obrigada, Camélia, pelas palavras. Muito obrigada ao programa pelo convite que me foi solicitado. E eu falo que aqui é a minha casa também, né? Então, é muito bom o filho pródigo voltar para casa, né? É bem interessante. Quando a Camélia fez o convite, eu confesso que eu fiquei assim, eu titubeei na hora que ela falou para mim. Daí eu mesma ali pensei, mas por que não? Né? Por que não retornar? Por que não falar um pouco e falar um pouco do que eu fiz e do que eu estou fazendo e do que eu posso contribuir com vocês, né? Eu só não podia no dia 10, porque eu tinha uma banca no dia 9 de doutorado, e aí eu pedi para a Camélia para que adiasse, porque eu queria pensar um pouco mais nessa palestra, né? Eu queria trabalhar um pouco, afinar um pouco, não os conteúdos em si, mas a minha cabeça em cima disso, né? Eu precisava dar uma lapidada um pouco nisso. E confesso que foi assim extremamente interessante, porque eu consegui fazer um flashback da minha vida, da minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional. E eu trouxe algumas questões pessoais, como a Camélia falou, trouxe algumas questões teórico-metodológicas relacionadas à questão formativa, política e social da pesquisa. E vou encerrar minha palestra com novas questões pessoais e novas indagações, até para que vocês levem, né, um pouquinho do que a gente pensa, né? A primeira questão que eu coloco é que, quando eu entrei na escola, eu tinha 4 anos de idade. Eu tinha vindo do Líbano, eu não sabia falar o português, não entendia o português, e uma prima que dava aula na escola disse, olha, você vai para a escola.
E eu fui. E eu me senti assim, né, um pouco presa na escola. Eu tomei essa metáfora do professor Pacheco, da Escola da Ponte, que ele diz que, a partir do momento que ele entrou na escola, ele entrou numa prisão. E eu senti, naquele momento, que eu estava realmente numa prisão, né? Pior ainda, eu não conseguia interagir com as pessoas, com os colegas, com os professores, né? Mas, como o ser humano se transforma, graças a Deus, né? Eu fui fazendo esse processo de interação e, no antigo primário, no antigo ginásio, eu fui interagindo e interagindo a minha cultura, que vinha do Líbano, árabe, com a cultura e a vivência do Brasil, né? E isso foi, para mim, muito importante, né? Porque eu, como meus pais, meus avós, eles vieram junto e não deixaram a cultura árabe de lado, essa interação das duas culturas, em certos momentos, ela foi muito interessante, em certos momentos, ela foi bastante complicada, até por conta das origens árabes, e vocês sabem mais do que ninguém a complexidade da cultura árabe, né? Mas eu fui. Aí eu passei, e continuando numa prisão escola, que o Pacheco, professor Pacheco, ele fala assim que a escola é a invenção do diabo. E depois a gente vai explicar o porquê que essa invenção é a invenção do diabo, né? É a invenção do diabo porque você está preso, você continua. E você vai no primário, ginásio, e você vai para o colégio, e você vai para a universidade. E, nessa trajetória, eu me sentia presa à escola, principalmente no momento em que eu vivia a escola, e que era o momento, vamos dizer assim, da minha formação, um momento complexo da sociedade, um momento complexo do período da ditadura, e até mesmo na universidade, né? E até na universidade, na graduação, em momento algum, tinha sido colocado para a gente, para mim, particularmente, eu não sei se para vocês, a questão da pesquisa. Em momento algum, né? Quando muito, pedia assim, pesquisa na revista, você ia lá, recortava a revista. Pesquisa sobre tal assunto. Na minha época, não tinha internet, mas tinha Barça, né? Então, você ia lá e pegava e copiava da Barça e trazia. E era a pesquisa que a gente fazia, né? E era bonito e era louvável você ter uma Barça em casa, né? Então, e a gente pesquisava. E eu tenho até hoje que meus filhos guardam a Barça, e eu não sei para que serve, mas está lá, decorativa, né? Mas está lá. E é engraçado porque, anualmente, você tinha que comprar o livro atualizado da Barça, com os dados atualizados. E a pesquisa, quando exigia dados, você ia no livro atualizado, né, da Barça. Então, e mesmo na graduação, em um dado momento, um professor, que é daqui de Prudente, eu fiz graduação aqui em Prudente, a minha graduação inicial em Geografia, ele disse, olha, você quer participar de uma pesquisa comigo? E eu topei, né? Mas, na verdade, naquele momento, a gente era tarefeiro na pesquisa, porque a gente ia coletar dados, colocar os dados em planilhas, né, somar, subtrair, dividir os dados, e a gente era mero tarefeiro, a gente não tinha ideia da iniciação científica. A iniciação científica não se configurava como um projeto do aluno, juntamente atrelado ao projeto do professor, como hoje a gente tem essa concepção. Então, vejam vocês que eu só fui pensar em pesquisa no momento em que abriu um concurso na Unesp, em Assis, de didática, e que, a princípio, eu dava aula como convidada professora de Geografia no curso de História,
e abriu um concurso de didática, e eu prestei o concurso, e aí me disseram, a partir de agora você tem que fazer o mestrado. A partir de agora você tem que fazer o mestrado. E eu não sabia nem o que era o mestrado. Não tinha ideia, nunca ninguém me falou da questão do mestrado, né? E eu fui para a Unicamp sem conhecer Campinas, sem conhecer a Unicamp e sem conhecer o mestrado, mas eu tinha uma referência de pesquisa em educação na Unicamp extremamente significativa. E eu fui para lá e acabei fazendo mestrado e doutorado, e, a partir desse momento, eu realizei um sonho, né, que pode se tornar realidade, de ser pesquisador, de adentrar a pesquisa. E é interessante que a pesquisa, no momento que eu comecei, era um momento dessa gravura aí, né? Eu me lembro do professor Maurício Strattenberg, eu fiz uma disciplina com ele, ele disse assim, você tem que ser um rato de biblioteca para ser pesquisador. Então, vá para a biblioteca, né? Hoje nós temos mais facilidades, né, pela internet e tal, mas você tinha que ir lá catalogar nas bibliotecas quais eram as pesquisas que já foram realizadas. Ou você ir para um laboratório e fazer as descobertas. E era o contexto. Era o contexto daquele momento, né? Então, você levantava um problema, descobria, né, a possibilidade da realização desse problema, e aí você ia nos livros e nos laboratórios, e você conseguia a solução dos problemas e já tinha resolvido a pesquisa. Mas aí a gente foi percebendo que a questão é muito mais complexa. Nessa trajetória como mestranda, na trajetória como doutoranda e, posteriormente, na trajetória como professora do mestrado, que consolidou a minha atuação como pesquisadora, e eu digo que eu, graças ao UnoOeste, né, apesar de eu ter feito a formação na Unesp e ter iniciado um processo de trabalho na Unesp, eu tive que me aposentar. Eu era nova e eu tinha que continuar. E eu queria continuar esse meu sonho de pesquisadora. E aí eu vim para a UnoOeste. E aqui eu acho que eu acabei consolidando essa minha trajetória de pesquisadora, buscando novos olhares, novas escutas, novas inquietações. Então, eu instigo a cada um que está aqui a pensar que a pesquisa vai envolver novo olhar, nova escuta e nova inquietação. Não dá para você ser pesquisador, e a gente vai ver os pecados capitais da pesquisa, não dá para você ser pesquisador com um foco, com um único olhar, com uma única escuta ou com uma única inquietação. E qual que é a importância da pesquisa, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, que é uma atividade de investigação capaz de produzir um conhecimento novo. Então, nós temos possibilidades, capacidades de construir um conhecimento novo a respeito de uma área ou de um fenômeno, sistematizando em relação ao que já se sabe a respeito da área do fenômeno. Sabe, é difícil você criar coisas novas. As coisas estão estabelecidas. Você tem um conhecimento sistematizado pela humanidade, um conhecimento produzido pela humanidade, e que você não vai descartar e dizer assim, olha, descobri coisas novas, né? E mesmo as coisas novas que surgem, elas partem de uma base já estabelecida. Então, é importante a gente ter isso claro. E essa construção do conhecimento científico, ela se estabelece em algumas relações. Relações entre o sujeito que conhece e o objeto de conhecimento. Isso a gente sabe, todas as teorias, né, da educação, todas as teorias da aprendizagem vão falar que você se apropria do conhecimento na medida que você estabelece relações com o objeto do conhecimento. Mas vai além. Essa relação é uma apropriação sensível. Então, nós temos que usar os 5 sentidos para pensar a pesquisa.
Nós temos que usar os nossos sentidos, sabe? Esse olhar mais acurado, essa percepção mais acurada, esse trabalho com os dados, esse tato, essa é uma coisa quase que individual, quase que subjetiva. E eu tenho que trabalhar com essa subjetividade, com essa sensibilidade. Eu falo que, às vezes, tem pesquisas, tem dados da pesquisa que nos fazem até chorar. Quando você pega uma escola, ou um professor, ou uma situação de aprendizagem, te sensibiliza muito, e você fala assim, gente, o que eu posso fazer mediante tal situação? Se você não se sensibilizar, olha, é complicado, porque tem situações que são hilárias, em todos os sentidos, desde as situações mais sensíveis, que te fazem ficar mais tristes, até aquelas situações que te fazem mais alegres, né? A minha dissertação de mestrado, o título da dissertação eu tirei de uma fala de um aluno. Então, a dissertação chama-se Como o Rio não cabia no meu mapa, eu resolvi tirar o ensino de geografia nas séries iniciais. E por que isso? Porque a professora pediu para que eles reproduzissem um mapa mudo da bacia amazônica. E a criança, o aluno do 4º ano, foi reproduzindo. E quando chegou, ele foi reproduzindo da esquerda para a direita, quando chegou no final, não coube o rio Tocantins. E aí ela perguntou, mas por que você não colocou o rio Tocantins, que é o rio mais importante, um dos rios mais importantes da bacia amazônica? Eu falei, olha, como o rio não cabia no meu mapa, eu resolvi tirar. Então, ele tira rio, coloca rio do jeito que ele acha pertinente, porque não tem significado, não tem contexto, não tem apropriação do rio, né, da importância do rio. Então, ele tira e põe, né? E eu me lembro que a Unicamp fez uma matéria com uma mão tirando um rio. É interessante isso para a gente pensar. E essa sensibilidade, a gente tem que estar atento a ela, porque, senão, você não percebe esses detalhamentos, essas coisas pequenas, né, que são extremamente significativas e importantes. E a apropriação intelectual, ela ocorre com conceitos, princípios e leis, né? Então, você vai buscar na teoria essa apropriação intelectual. Então, não dá para a gente trabalhar pesquisa apenas no senso comum, né? Eu tenho que buscar a apropriação desses conceitos. E é importante a gente pensar assim, para onde vai essa pesquisa? A quem eu quero destinar? A quem eu quero atingir? Que impacto será gerado com essa pesquisa? Porque, às vezes, a gente se pergunta, né, por quê? Para que essa pesquisa? Né? O que vai ter significação para os sujeitos que estão envolvidos na pesquisa? Né? Como que ela pode modificar as concepções atuais? Qual é o impacto no contexto mais próximo? Eu lembro, quando eu fiz a dissertação de mestrado, e eu critiquei muito as professoras sobre o ensino da geografia, e elas me disseram assim, bom, tudo bem, você fez a crítica, e agora? Né? Você fez a crítica, que nós não estamos fazendo bem. Aí eu fui para o doutorado tentar trabalhar com elas uma pesquisação no sentido de implementar algumas coisas novas. Né? E não é possível pensar em pesquisas sem associá-la à sociedade. Às vezes, nós, da educação, ficamos muito restritos à questão do aluno, do professor, do diretor, do coordenador, da escola em si, mas a gente não amplia o olhar para um contexto maior, para um contexto social maior. Então, nós temos que buscar isso daí, né? É o momento que nós temos de refletir sobre o papel que a sociedade tem e que nós temos nesse processo de contribuir mesmo para o desenvolvimento da sociedade, para a interferência, alguma coisa assim. E aí a gente pensa assim, para que o conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele vai conseguir dar algumas explicações, e a gente para os diferentes problemas e situações da realidade social. A gente viu, nesse período da pandemia, uma distorção sobre o conhecimento científico.
né, uma negação sobre o conhecimento científico. E a gente tem que pensar que qualquer conhecimento científico que nós estamos produzindo, embasados numa teoria, ela tem significação e tem importância para a realidade que nós vivemos, né? E, às vezes, a ciência ela se envolve muito com a questão técnica, política e até econômica, e aí deturpa todo esse processo de apropriação do conhecimento científico, de socialização do conhecimento científico. Infelizmente, nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos num momento em que a desestruturação e o desmonte, né, da pesquisa e da universidade, em função de questões políticas, mercadológicas, econômicas e até mesmo sociais, ela está muito presente na nossa vida, né, nos nossos dias. E a função da pesquisa é problematização, né? Eu me lembro que o professor Silvio Gamboa, numa das palestras, ele disse assim, o grande problema das pesquisas de mestrado e doutorado é que os alunos têm dificuldades de situar o seu problema, né? Qual é a questão problema? Né? Ele falou, quando você situa o problema, você tem maiores possibilidades de buscar elementos para responder esse problema. Então, ele sempre colocou isso para a gente, nos livros dele, está muito presente isso, o professor José Camilo também. Então, eles acentuam essa questão, né? Qual é o problema? E aí, essa questão da inquietude, da dúvida, da indagação, que nos foi aligerada no processo da nossa formação, ela foi deixada de lado, né? Tem um texto da Thelma Barreiro de Nudler que ela fala que, na educação, um dos mecanismos mais sutis de alienação é o crime de lesa curiosidade, que até eu trouxe aqui relacionado à pesquisa. E esse crime de lesa curiosidade, ele impede, num processo de escolarização, por isso que a escola é diabólica, né? Num processo de escolarização, ele vai minando a curiosidade, ele vai minando a indagação, ele vai minando a inquietude, né? E é um processo que vem ao longo dos anos. E aí, de repente, eles falam assim, qual é o teu problema? Qual é o problema da tua pesquisa? Eu não sei, eu não tenho problema. Eu estou muito bem, obrigada. Mas você tem que definir um problema para a tua pesquisa, né? Então, essa questão da indagação, da dúvida, nos leva a pensar no nosso problema. E sempre, na pesquisa, eu tenho que pensar num problema maior, um problema mais abrangente, um problema que realmente, quando termina a pesquisa, às vezes a gente pega um doutorado e você fala assim, você respondeu a pergunta inicial? Será que com essa sua trajetória de pesquisa você respondeu a sua questão inicial? Não sei, né? Mas, decorrente desse problema, vão surgir outros problemas. E aí, eu acho que assim, todos nós temos que ter em mente essas questões. Por que eu estou pesquisando? Primeiro, o quê, né? O quê? Mas, depois, por que eu estou pesquisando? Para quê eu estou pesquisando? Para quem? Né? Como? Porque nós, quando fazemos a pesquisa, nós nos centramos muito no como. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? E aí os alunos ficam muito preocupados em tentar dizer que técnicas, que metodologia, quais os recursos, onde eu vou. Primeira semana que você tem encontro com o orientando, ele diz assim, não, mas eu quero ir lá aplicar um questionário para os alunos ou para os professores e tal, isso, aquilo. E aí você fala assim, não, espera aí, mas o que você quer? Né? Por que você quer aplicar? Para quê? Né? Para quem? Depois vem o como. Né? O para quem é fundamental, gente. Eu me lembro de uma situação em que a professora de português dava aula, acho que eu já comentei isso, dava aula numa 5ª série de curso noturno. E ela usava um livro didático
E aí, naquela determinada aula, tinha lá a história do caracol e a tartaruga dialogando na beira da lagoa. Só que os alunos dessa 5ª série do curso noturno eram alunos de 14, 18 anos, e, assim, punks, metaleiros e não sei o quê. E eles odiaram a aula. E aí, assim, quem são esses alunos? Será que eu posso estabelecer um diálogo caracol e tartaruga na beira da lagoa com esses alunos nesses alunos? Né? Então, eu acho que eu tenho que pensar um pouco isso. A mesma coisa vale para a pesquisa quando você vai para uma escola rural, quando você vai uma escola, uma classe noturna, uma escola técnica, uma escola de periferia, uma escola central, e aí há diferenças, né, nesse quem são os sujeitos. Por isso que, às vezes, a gente acha importantíssimo levantar a caracterização pessoal, profissional, formativa dos sujeitos que estão envolvidos na pesquisa, né? Porque daí eu tenho como pensar nesse como, nesse quando, né, estabelecer essa relação temporal, onde, né, essa relação espacial eu tenho que estabelecer, né? E porque, às vezes, o pessoal só acha que pode fazer pesquisa num determinado lugar, num determinado espaço, com determinadas pessoas. Então, eu sou da educação, meu espaço é escola. Não, eu posso fazer pesquisa em educação em diferentes setores, em diferentes segmentos, desde que envolva a questão da educação, desde que não fuja da questão da educação, né? Trabalhar em espaços não convencionais é extremamente criativo. Buscar espaços não convencionais para a realização da pesquisa é extremamente importante, né, e criativo. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso daí, né? Aí, eu trouxe aqui, não sei se está dando para ver, uma árvore da felicidade, né? A árvore da sabedoria, mas não é a árvore do Adão e Eva, não, viu? Pode comer do fruto dela. Não é o fruto proibido. Pode comer o fruto dela, sim. Mas eu trouxe para dar a ideia da árvore do conhecimento, né? Que eu acho que o conhecimento, sem a solidez da teoria, é como uma árvore sem raízes superficiais, que sucumbe às tempestades que enfrenta. Sem aplicação prática, porém, ele é como uma árvore seca que renega sua sombra em dias de sol escaldante. Parece um pouco bíblico, né? Porque Jesus disse, olha, se a figueira não der frutos, corta. Eu tive uma experiência dessa na minha família, que meu avô quase que abandonou meu pai, e meu pai mandou uma carta para ele, assim, bem incisiva. Ó, está na Bíblia. Se a figueira não der frutos, corta. Então, você não me deu nada, corta. Isso é sério, isso é muito sério. E se nós trabalharmos sem teoria, é complexo. E nós, da educação, temos duplo desafio nesse conhecimento científico, às vezes até triplo, né? Porque cada um daqui é de uma área de conhecimento, né? São poucos os pedagogos essenciais na pesquisa em educação. E aí, o que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar com a teoria da nossa área de conhecimento específica, nós temos que trabalhar com a teoria da área de educação, associar, olha que difícil, não é fácil fazer pesquisa, não, gente, não estou desanimando ninguém, não, mas a gente vai ver que tem possibilidade. Associar essa área de conhecimento à área de educação e, por outro lado, nós temos que trabalhar com uma concepção metodológica que articula isso tudo. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da Mônica aí de matemática, né? Se a Mônica pega um aluno que vai trabalhar com matemática ou tecnologias, tem que ter uma concepção de matemática, tem que ter uma concepção de educação que articule com a matemática, com essa concepção de matemática, e a metodologia da pesquisa
deve estar articulada com essas duas teorias. Então, o conhecimento científico, essa base teórica, essas raízes para a gente ter os frutos necessários, né, ele exige bastante da gente. Às vezes, infelizmente, às vezes você participa de teses de doutoramento que falta teoria. Falta teoria. E aí ele não consegue fazer as análises depois. Falta elementos teórico-metodológicos para a teoria, para as análises. Então, ele não consegue chegar numa tese. Ele não consegue fazer as análises que realmente defendam uma tese. Né? E aí é complexo. E, no mestrado, nós usamos muito da teoria das produções acadêmico-científicas. Usamos bastante, e devemos usar. Mas também nós temos que nos posicionar frente à teoria no sentido de buscar elementos de entendimento, de compreensão, de análise e de interpretação dessa teoria. Porque, senão, eu fico dizendo, ó, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e você? E o seu fenômeno falou o quê? Né? O seu objeto de pesquisa falou o quê? Né? Então, aí tem uma certa dificuldade nessa articulação. Tá? E aí, as concepções. Eu tentei trazer aqui para vocês assim, 4 concepções teóricas, que eu acho que assim, é o que permeia. Né? Lógico que existem outras, e a gente pode adentrar e tal. Mas eu penso assim, que uma visão positivista, né, de ciência, de resultados, de descobertas, e que, às vezes, não levam o sujeito a pensar no seu contexto, a pensar na sua realidade, a pensar... Trabalha-se muito com a objetividade. Ela é importante? Ela é, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente, ela não dá conta de todas as análises que nós devemos fazer numa pesquisa. Uma outra visão, né, que o pessoal usa bastante é a questão estruturalista. Mas também não é suficiente você entender os mecanismos, as estruturas, as relações, se você não contextualizar, né? Se você não verticalizar, se você não trabalhar com essa visão mais social. Né? Eu não estou desmerecendo nenhuma delas, viu, gente? Eu só estou querendo dizer que existem elas e que a gente tem que pensar o que eu vou assumir. Né? E, quando eu digo que eu vou assumir, se eu assumo na matemática uma visão estruturalista, a educação tem que acompanhar. E a metodologia e as técnicas têm que acompanhar, os procedimentos e as técnicas. Né? Uma visão fenomenológica, né? Quer dizer, eu achei interessante essa foto do menino aí com a cabeça aí com todos os elementos do fenômeno, pensando em todos os elementos do fenômeno, verticalizando, singularizando, né? Um olhar mais aberto, mais vertical, né? Eu me lembro que um professor falou assim para mim: olha essa cadeira, aprofunda o seu olhar sobre essa cadeira. Eu hoje fiquei com dificuldade de aprofundar o olhar sobre a cadeira, certo? Porque cadeira é cadeira, né? Agora, se você pega uma escola, os professores, o aluno, a direção, né? um grupo de pessoas, eu acho que você tem condições de tentar verticalizar. A outra questão, a outra corrente, né, que eu acho que é importantíssima, é a dialética. Aí o professor Ricardo, né, que é o defensor perpétuo da dialética, ele pode nos dizer isso, e quem for orientando dele vai caminhar nessa linha. Não tem como, não tem como. Ele não vai abrir mão das suas concepções para trabalhar numa visão positivista ou numa visão estruturalista. Né? E aí, como eu vejo a dialética a partir da matemática, né? Como é que a dialética está na matemática? Como é que a dialética está nas ciências? Como é que a dialética está na língua portuguesa? Né? O diálogo dos contrários e as intersecções que se estabelecem e o contexto maior que se estabelece.
Então, eu tenho que buscar em cada uma dessas concepções os elementos que sustentam essas concepções, porque depois eles vão sustentar a minha tese, né? Vão sustentar o meu trabalho. Tá? E aí, depois, nós entramos na questão da metodologia, os procedimentos. Aí é um embate muito grande entre pesquisa quantitativa, qualitativa, dados qualitativos, dados quantitativos, como é que eu faço as intersecções, quanti-quali, né? Como é que se estabelece isso, como é que procedimentos eu vou utilizar. E é muito interessante, porque, às vezes, você pega um procedimento, você pega uma linha metodológica, você não dá conta. Então, eu, por exemplo, fui um pouco ousada com alguns alunos, que foram orientandos meus aqui, de fazer uma pesquisação no mestrado. Até minha orientanda está aí. Mas é difícil. É difícil porque você precisa de mais tempo, você precisa de mais envolvimento, você precisa de pessoas indo atrás direto, você indo, interagindo com as pessoas, com os sujeitos. Mas aí tem as pesquisas de caráter etnográfico, o estudo de caso, que é mais comum, não abandonar, por exemplo, os experimentos, não abandonar os dados quantificáveis, porque eles podem estar associados e eles podem dar uma visão qualitativa ao seu trabalho também, né? Eu gosto mais da pesquisa qualitativa do que a quantitativa, mas os dados quantitativos eles não precisam ser ignorados, eles não precisam ser menosprezados. Ao contrário, às vezes, eles nos dão um suporte, uma base para fazer as análises. E, a partir daí, eu vou definir as minhas técnicas, os meus procedimentos, né? E aí eu tenho, por exemplo, registros de observações, coleta de dados. Eu tenho observações, né? Assim, vou lá com uma lupa observar tudo que as pessoas estão fazendo. Vou fazer uma análise documental, posso fazer uma análise documental. Posso fazer entrevistas, né? Entrevistas com as pessoas. Posso trabalhar com grupos focais, aí vai depender do meu trabalho. Posso trabalhar com depoimentos orais, história oral, escuta, né, das pessoas. Posso trabalhar com levantamento bibliográfico, com pesquisa bibliográfica, nada impede que eu faça uma pesquisa teórica, bibliográfica. Posso trabalhar com tecnologias, né, com computadores e etc. e tal. Enfim, eu posso trabalhar com depoimentos, aqui mais as teorias. Enfim, eu posso escolher, eu tenho liberdade de escolha de qualquer um dos procedimentos, de qualquer uma das técnicas, desde que esteja coerente com a minha proposta teórico-metodológica. Se não houver coerência com a proposta metodológica, teórica e metodológica, a tua pesquisa está fadada ao fracasso. Tá? E é muito importante isso, porque, por exemplo, se eu vou pensar uma pesquisa numa linha da dialética, numa linha crítico-social, né, sociocrítica, eu não tenho como trabalhar centralizar dados quantificáveis, né, dados quantitativos. Se eu for trabalhar com uma linha fenomenológica, eu não tenho como pensar em dados em um universo muito grande de pessoas para pesquisar. Então, eu tenho que estar centralizando um pouco e fazendo essa coerência entre os diferentes tipos de pesquisa. Então, assim, numa síntese dessa parte mais teórica, né, eu penso que a pesquisa na construção, como construção de conhecimento, ela vai envolver interação sujeito e objeto na construção, na produção do conhecimento. A gente pode romper e deve romper e buscar as aproximações entre objetividade, subjetividade, explicação, compreensão, sujeito, objeto. Nós não podemos, em pesquisa e educação, deixar de lado a contextualização histórico-social. A pesquisa da educação de hoje tem um contexto histórico-social. É pesquisa da educação da década de 40,
é um outro contexto histórico-social. Então, não dá para você pensar na pesquisa sem esse contexto, né? A possibilidade de sínteses e aproximações entre os elementos quantitativos, qualitativos, né? Isso é fundamental. Análise do seu processo, na sua dinamicidade. Eu começo uma pesquisa de doutorado hoje, daqui 4 anos, na velocidade que nós temos as transformações, algumas coisas podem ter mudado. E eu tenho que acompanhar essa dinâmica, né? Eu sei que a minha orientanda está aí, ela começou a pesquisa dela de campo, numa pesquisação, eu sou co-orientadora, não sou orientadora, mas ela começou a pesquisação e propondo uma pesquisa de campo no início de 2020. Uma pesquisação na escola. E hoje, passados 2 anos, essa pesquisação ela se realizou com muitas dificuldades, com muitos problemas, né? Mesmo tendo sido uma pesquisa de formação online, né? Mas a pesquisa, o trabalho que os professores deveriam realizar no campo, interferiram diretamente, o processo da Covid interferiu diretamente nesse desenvolvimento da pesquisa. Tá? Aqui, a articulação dos processos de explicação e compreensão na mesma pesquisa, isso é importante, e a construção lógica e reflexiva do trabalho e as condições materiais históricas. Eu tenho que trabalhar com as condições que eu tenho, né? Às vezes falam assim, mas a escola não tem. Não tem, lamento, sabe? O professor não permite. Lamento, o professor não permite. O diretor dificulta. Isso tudo tem que ser registrado, sabe? A universidade não me dá apoio. Lamento. Sabe? Você vai ter que trabalhar com as condições que você tem, históricas, sociais, materiais, né? Eu precisava de mais isso. Não tem. Sinto muito. Você vai fazer as adequações possíveis e necessárias. Sabe? Não sou eu o orientador, nem a universidade, nem o próprio professor que vai tentar acertar as coisas para você. Tá certo? Então, eu acho que são as condições. E aí, eu penso assim, que o processo formativo da pesquisa, né, o caminho da pesquisa, é uma porta com uma chave a ser aberta. Se eu coloquei assim, a busca pelo conhecimento é o abrir uma porta ou portas que poderão nos levar a grandes viagens, às vezes muito boas, às vezes frustrantes, né? Nem sempre é uma excelente viagem, tá? Mas se essa porta não está se abrindo, essa não é a chave. Então, você tem que mudar. Às vezes, você começa uma pesquisa com um projeto lindo, maravilhoso, e tal, isso, aquilo, aí você vai para a escola, você estabelece contato, parece que vai dar tudo certo. Mas, chega lá, as coisas não acontecem. Você tem que mudar. Ou você muda a chave, né, porque essa não é a chave, ou você muda o caminho. Aí, é possível mudar no meio da pesquisa? É possível. Sabe? É difícil? É. Mas é possível mudar. E também pode acontecer a gente ter que buscar outras chaves, outros caminhos e até mesmo outras portas. Tá? Então, não pensem que é tudo muito tranquilo. Olha, eu estou aqui com a minha dissertação, né, com o objetivo, a metodologia, as questões, o problema, tá, a teoria, e vou lá e papo, vai acontecer isso, isso, isso. Não. Nem sempre. Né? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não acontece isso. Tá? Então, você tem que estar bem preparado, bem estruturado, para pensar em outras chaves, em outras portas, em outros caminhos. Né? E aqui eu coloquei alguma coisa sobre as questões éticas. Eu penso assim,
que nós temos um processo de formação humana onde a questão ética perpassa a vida da gente, independentemente de ter um tema transversal no ensino secundário de ética, de ter um projeto de ética na escola X ou Y, de ter uma disciplina ética que acontece na graduação, ou de ter a questão ética na pesquisa. Tá? Antigamente, não existia CEP, não existia comitê de ética, não existia a coordenação geral de ética na pesquisa. E todo mundo fazia pesquisa e buscava desenvolver a pesquisa numa perspectiva ética, né? A ética perpassava as pessoas, independente de você ter lá alguma coisa que te obrigasse a fazer a pesquisa. Mas, depois de 1996, então, eu, por exemplo, fiz a minha pesquisa de mestrado e doutorado sem comitê de ética. Naquela época, não tinha comitê de ética. Não passou por nenhum setor de ética que fosse avaliar se a minha pesquisa, e eu trabalhei com seres humanos, e não passou por nenhum setor de ética para dizer que a minha pesquisa eticamente estava adequada, que não ia interferir nas pessoas, que não ia trazer prejuízos, que não ia trazer isso e aquilo. Bom, a partir de 1996, foi estabelecido a Comissão Nacional de Ética na Pesquisa. E aí foram estabelecidos, nas diferentes universidades, os CEPs, que são os Comitês de Ética em Pesquisa. Vocês sabem, para cadastrarem os projetos de vocês, se você seja mestrado ou doutorado, para vocês trabalharem com seres humanos, vocês deverão cadastrar no Comitê de Ética, né? Passar pelo Comitê de Ética. Tem um professor, o Santos, Maurílio Santos, ele diz assim: o CEP não garante a ética na pesquisa. Ele fala que há necessidade da gente criar uma cultura de integridade ética. Integridade, ele usa o termo de integridade da pesquisa, que envolve as questões éticas. Eu posso passar pelo CEP, eu posso ser aprovado pelo CEP, eu posso desenvolver a pesquisa de acordo com as normas do CEP, eu posso fazer o relatório de acordo com as normas do CEP, mas a minha pesquisa não tem integridade ética. Então, ele acha que nós, pesquisadores, nós devemos desenvolver a cultura da integridade ética. A cultura da integridade. Não é o fato de você cumprir uma formalidade que vai garantir que a sua pesquisa está dentro dos padrões éticos. Então, vai depender muito do eu, né? Eu, pesquisador, eu com o meu orientando, eu com o meu objeto de pesquisa, eu com os meus pesquisados, e como é que eu estabeleço essas relações com esses sujeitos de forma a garantir essa integridade, né? Então, é fundamental que a gente construa, né, essa cultura da integridade. Deu problema, deu pane. Mas eu vou continuando. É fundamental que a gente construa essa cultura da integridade, principalmente na proposição do trabalho, na proposição da pesquisa. Então, ao propor o projeto de pesquisa, eu tenho que pensar como, integralmente, ele está, como essa integridade ética está presente, certo? Na divulgação, na construção do trabalho, eu tenho que pensar como essa integridade ética está presente. E na socialização do trabalho, como que essa integridade ética está presente. Então, é fundamental isso. Quer dizer, nós estarmos apropriados, né? E isso tem muito a ver com quem eu sou
e o que eu faço. Que esse eu, né, esse ser, está muito ligado a esse fazer. Né? E essa integridade ética perpassa todos esses momentos de propor o trabalho, de construir o trabalho e de socializar o trabalho. Né? E, às vezes, você vê situações em que essa integridade ética ela acaba se perdendo, ela acaba sendo camuflada, ela acaba usando de recursos, de subterfúgios não tão interessantes. Então, não é o CEP que vai garantir. Sabe, o CEP é uma formalidade. É importante? É, tá? Mas não é o CEP que vai garantir. Ele é uma formalidade burocrática, cansativa, dificultosa, né, que vem atrapalhar as nossas vidas, a questão de colocar o projeto no CEP, mas necessária. Hã? Por quê? Não, mas mas dá certo, sobrevivemos. Todo mundo sobrevive à pesquisa. Não é assegurada pelo documento em si. Sabe? Não é assegurada pelo documento se você não tem incorporado essa cultura, essa integridade ética em você, como profissional e como pessoa. Certo? Então, o simples documento não vai garantir essa integridade. E aí, não tem solução? O que aconteceu? Agora que vai ficar bonito? Bom, mas eu vou acompanhando aqui. Morreu o quê? Tá vendo? Olha, tá vendo? Não tem cabo que chega. A gente tem um ali. Eu vou ver o que eu faço. Mas a gente vai caminhando, né? E aí eu levantei, né, alguns pecados capitais da pesquisa. Eu acho que tem uns pecados sérios que a gente comete na pesquisa, né? Então, um deles eu chamei de verbalismo. O verbalismo é o ocultamento da realidade e na própria descrição do trabalho. Às vezes, eu faço um trabalho lindo, maravilhoso, bonito tecnicamente, vai lá para a escola, levanta, tal. A hora que você vai pôr no papel, você acaba com o trabalho. Se acaba com o trabalho. Se acaba com o processo. Esse é um processo, esse é um momento onde utilizamos linguagens, às vezes a gente quer rebuscar tanto o trabalho, e às vezes a gente quer florear tanto o trabalho, que esse verbalismo escamoteia mesmo o sentido do trabalho. E, às vezes, a gente se atém a meras descrições, certo? Descrições sem explicação, sem análise, sem interpretação, sem relações. Então, o verbalismo é um pecado capital, além dos erros de ortografia, gramatical e concordância verbal e nominal, né? Além disso. Mas o mais importante mesmo é como eu apresento esse trabalho. Sabe? Às vezes eu quero adjetivar demais, às vezes eu quero usar muitos advérbios para potencializar, às vezes eu quero... Enfim, esse verbalismo é um pecado capital no trabalho. Um segundo pecado, né, e aí eu coloquei assim, que é interessante você, talvez, pensar numa redação simples, criativa, objetiva, instigante para o leitor. Né? Porque, dependendo da sua redação, quando você fala do verbalismo, dependendo da sua redação, ele começa a ler, ele não quer parar. Mas, dependendo da redação, ele lê um parágrafo, pula 3, lê outro, vai passando, e aí fica horrível o trabalho. Né? Bom, um segundo pecado capital é o congelamento do real. Né? Eu congelo a minha pesquisa naquele tempo, naquele espaço, naquela situação, e eu não consigo permitir que o leitor
faça as extrapolações, faça, nem eu mesmo faço. Então, faça as relações, estabeleça e perceba o real na sua transformação, na sua dinamicidade. Então, é muito importante que nós pensemos, né, que esse... Você quer que eu pare aqui? Pode já? É muito importante que nós pensemos, quer dizer, que há necessidade da gente ampliar o nosso olhar para além daquele objeto, para além daquele real, né? E pensar nas relações que se estabelecem. Um terceiro pecado capital é o detalhismo e a compartimentalização. O detalhe é muito importante. Você levantar o detalhe é muito importante. Às vezes, você compartimentalizar e dividir o trabalho se faz necessário. Mas, quando você compartimentaliza e perde a noção do todo, e perde a noção do sistema, e perde a noção das relações, você congela o real. E esse real congelado parece que acontece aqui, agora, e não vai acontecer mais em lugar nenhum. Ou não acontece em lugar nenhum. Então, é um pecado muito sério para a gente ficar atento, né, na redação, né? Um outro mecanismo que a gente usa, que é pecado capital, é o crime de lesa curiosidade. Eu não permito ao leitor curiosidade. Eu não permito a mim mesmo curiosidade. Eu não permito que a minha pesquisa seja instigante para levantar outros problemas, para levantar outras situações. Né? Então, eu vou, sabe, parece que aquilo fica tudo redondinho, centralizado numa determinada situação e não me dá margem de ser curioso. Né? Não me dá margem do próprio pesquisador ser curioso e do leitor ser curioso com relação ao seu trabalho. Tá? Então, que novas perguntas podem emergir? Que novas pesquisas podem emergir? Que novas situações podem emergir? E aí a gente, né, comete um crime de lesa curiosidade. E nesse crime de lesa curiosidade, a gente cai num pecado dentro dele, num outro pecado dentro dele, que é a imitação, para não dizer plágio. A gente entra num processo de imitação, de cópia, né? Porque daí a gente fala assim, não, mas se ele falou, ele está certo, então eu vou falar também. Né? E aí a gente não tem nem a curiosidade de saber se aquilo que ele falou está efetivamente adequado ou não. Ai, acho que, gente, desculpa, mas acho que é meu celular, tem que desligar, eu esqueci de desligar. Desculpe. Aí vim conversando, mas nada importante que não desligue. Desculpem, gente. Eita. Ficou distraindo você? Pois é, cumprimentando todo mundo e saudade de vocês, é isso que dá, né? Pronto. Desculpem. Então, essa questão da imitação, ela não me dá possibilidades de eu criar alguma coisa, de eu ser curioso com relação a alguma coisa, ao objeto, ou que está sendo pesquisado, e nem me dá possibilidades, não dá possibilidades ao leitor da curiosidade. Né? Um outro pecado capital é o formalismo. Né? Às vezes, você pega uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutoramento e você fala assim, olha, do ponto de vista da formatação da tese, isso aqui é uma tese. Tá, sabe? Então, está adequado. Né? Página de rosto, né? Página inicial, as referências ao sumário, o resumo, tudo certinho. Mas, quando você adentra o conteúdo, você vê que está só nas formas.
E, sabe, fica nas formas. Então, isso é um pecado, porque, na verdade, você tem que se desvencilhar um pouco dessas formas. Eu tive uma orientanda, vocês conhecem, ela é daqui da UNOeste, aquela que era da enfermagem, como que é o nome? Ana Tereza. Ana Tereza. A Ana Tereza, ela fez uma dissertação, uma pesquisação. Hã? Toda fora das formas. Ela fez uma dissertação no curso de medicina, com alunos que atendem, uma pesquisação com alunos que atendem o pronto atendimento, pronto-socorro, alguma coisa assim. Olha, você vê, é complexo e envolvendo as questões educacionais. E ela fez entrevistas com os alunos, aplicou questionários, acompanhou os alunos, os alunos e os professores nesse projeto deles e tal. E quando ela foi escrever a dissertação dela, ela obedeceu normas técnicas, lógico, não estava fora das normas técnicas. Mas ela entrou num processo de criatividade, né, com relação à pesquisa, que ela comparou a pesquisa, né, todo o trabalho, a um processo de criação como que é aquela, como que eu poderia dizer? Ela usou sabores, ela usou a questão dos saberes e os sabores. E ela fez essa relação dos saberes e dos sabores até dentro de uma cozinha. Então, os títulos da dissertação dela estavam muito relacionados à questão culinária, de construção. De construção de um sabor. E toda a introdução e as considerações finais dela estavam articuladas a isso, né? Que como o saber é um sabor, né? E como o sabor pode se transformar num saber. Então, foi muito interessante assim, todo o trabalho, toda a introdução dos capítulos e os fechamentos dos capítulos, ela dava esse toque aí, que saía um pouco da formalização, né? Então, é um trabalho assim, que foge um pouco à formatação rígida, criteriosa. A academia exige sim, nós não podemos sair dessas exigências, mas também nós podemos, do ponto de vista da criatividade, está aí agora, nisso, do ponto de vista da criatividade, né, da inovação, pensar em novas formas de apresentar o trabalho. E, por último, o pecado capital último aí que eu coloquei é a desumanização do pesquisador, né? Às vezes, a gente fica tão envolvido academicamente que a gente perde o ser, né? A gente fica tão preocupado com o saber que a gente perde o nosso ser, né? E esse ser, essa desumanização, ela é fundamental nesse processo, né? Naquele filme que eu gostava, eu assistia com os alunos, O Despertar de Rita. Num dado momento, o professor questiona a Rita. Questiona a Rita e diz assim: bom, você se tornou uma expert em literatura. E de que lhe vale a literatura se você adquiriu a literatura e perdeu a alma? Então, e aí ele diz para ela assim: e como é que você quer que eu te chame agora? Não é mais Rita? É Virgínia? É Emmerich? É não sei o quê? Mas eu desenvolvi em você, você criou, ou eu criei um Frankenstein. Então, eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, de que me vale a pesquisa se o sujeito adquire, socializa o conhecimento e perde a alma? E perde a essência como ser social e como ser humano. Às vezes a gente perde. Daí, assim, é muito interessante isso. Porque eu, na minha trajetória e na minha vida pessoal, ninguém da minha família é pesquisador.
né? Agora tenho os agregados, tenho filhos, mas antes não, né? E numa cultura árabe, ser pesquisador, viajar sozinha, ir para congresso e fazer as coisas e tal, isso era muito complicado, viu? Porque assim você tinha que estabelecer um pacto com o marido, inclusive, mas o problema não era o marido, o problema eram os familiares. Então a minha sogra dizia assim: como você vai viajar sozinha no meio de muita gente? Você vai para o exterior? Vou. Você vai fazer não sei o quê, tá, isso, aquilo. Vou sim, tem que ir. Daí, você deixa ela aí. Perguntava para o filho, você deixa ela, né? Então, é isso aí. Mas esse envolvimento com a pesquisa mexe com o seu ser, né? Porque eu poderia estar muito bem em berço esplêndido, em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos netos, né? E não fazendo pesquisa, não viajando. 20 anos viajando de Assis para Prudente, no mestrado. São 20 anos, sabe o que é isso? Toda semana, né? E, bom, mas, enfim, é a pesquisa como um processo de formação humana. Quer dizer, o ser Raimunda hoje não está vinculado ao ser pesquisador Raimunda. O ser Raimunda hoje está vinculado ao todo, né? Essa questão social, essa questão política, essa questão humana. E eu não posso, nunca, em momento algum, eu coloquei a pesquisa à frente de todas as questões da minha vida. Ela fazia parte da minha vida, mas ela nunca foi além da minha vida, né? Eu acho que a gente não pode deixar de ser. E é muito interessante, porque, como eu estava falando, como a família, os amigos, não tinham pesquisadores, então eu não tinha com quem discutir pesquisa. Agora, se senta numa mesa de bar ou num restaurante com um pesquisador, só fala em pesquisa. Só fala em pesquisa. E eu tinha que discutir outras coisas. Eu não tinha com quem socializar a minha pesquisa no ambiente familiar, no ambiente de amigos e tal. É difícil também isso, viu, gente? Por isso que eu gostava de vir no Oeste, a gente ia jantar e discutia pesquisa, né? Mas eu acho que é isso. A pesquisa não pode ser elemento que a gente assim, nos leve a perder a nossa essência, a perder quem nós somos, né? E algumas reflexões que eu acho que são extremamente importantes. Não há ciência sem pesquisa. Por mais que os negacionistas coloquem, por mais que estejam desmontando os processos de pesquisa, que há um desmonte da pesquisa, dos centros de pesquisa, dos centros científicos, dos centros acadêmicos, né? Principalmente aqui no Brasil, CNPq, CAPES, tudo desmontado, mas a gente não tem ciência sem pesquisa, não tem criatividade científica sem pesquisa, e, mais ainda, não existe emancipação histórica sem pesquisa. Tá? Não existe emancipação histórica sem pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa é o diálogo com a realidade, né? É muito importante cotidianizar a pesquisa no dia a dia das pessoas, e a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente não coloca processos indagativos nem na nossa vida e nem na vida dos que nos cercam. Eu acho interessante, assim, teve uma fase da minha vida que eu tinha uns filhos adolescentes, e eu assistia televisão com eles. Naquela época era mais televisão do que a internet, eles não ficavam presos nos celulares, né? E aí eu assistia televisão, e eu sempre fui muito crítica, e aí eu assistia e falava assim, não, porque olha o que está acontecendo, imagina, isso não pode, então não sei o que, não sei o que. Aí chegou um dia, meu filho falou assim, oh, mãe, para, a gente quer assistir o filme, a gente não quer indagar o filme. Para com isso, a gente quer assistir o filme, a gente quer assistir o documentário, alguma coisa assim. Para com isso, fica dialogando com a televisão. Então, mas eu acho que é necessário você fazer esse diálogo permanente, né,
com os grupos, com as pessoas, né? Caracterizar-se como domínio da realidade, consciência social, crítica coletiva e tecnológica. Ainda mais hoje, né? Eu vim agora de Assis para cá, eu gosto muito de ouvir rádio, e aí eu vinha ouvindo rádio, e lá em Assis abriu uma loja de games, né? E aí eu vejo que meu neto, por exemplo, 10 anos, ele adora espanhol. E ele joga game só com o pessoal da Espanha. E aí eu fico pensando, falo assim, gente, e aí ele está treinando o espanhol dele. Ele adora espanhol, ele não gosta de inglês, não gosta de francês, ele gosta de espanhol. E ele fala bem, ele tem né, tá, para quem sabe espanhol, ele fala bem, para quem sabe. Então, é interessante isso, né, porque é um olhar diferenciado. Mas, se também você não começar a questionar e problematizar isso, você fica só no jogo, né? Você fica só no jogo. Então, a pesquisa deve coincidir com criar, emancipar-se, dialogar com a realidade. E a gente já falou isso, que para ser é preciso saber. Então, a gente precisa saber, sim, né? Se não me engano, o professor Cristiano pode me corrigir, mas eu li uma vez que o connaître, em francês, significa nascer de novo. Conhecimento é nascer de novo, né? Então, é o nascer de novo mesmo, é um novo ser que vai, a cada momento, né, nascer junto, né? Exatamente. Exatamente. Então, e aí por isso a importância do conhecimento, né? A condição de consciência crítica é um fenômeno político. Por mais que ela se mascare neutra, né? Não, porque a pesquisa positivista é neutra, objetiva, não tem não. Por mais que ela se mascare neutra, ela tem uma conotação política, e a gente tem que ter clareza disso, tem que ter ciência disso, né? Mesmo que ela se tenha uma sofisticação técnica, e hoje aí o pessoal que trabalha muito com as tecnologias tem que entender tem que inserir na pesquisa essa perspectiva política, né? e humana e social, né? Então, não existe essa não neutralidade, né? Não existe essa não neutralidade. E deve vislumbrar, a pesquisa deve vislumbrar a qualidade de vida das pessoas, não só dos pesquisadores, mas principalmente dos sujeitos que estão envolvidos na pesquisa, né? Então, no sentido de buscar coisas melhores. Nós estamos vivendo num momento, no mundo, em que a humanidade vive situações muito complexas, muito problemáticas, as diferentes, né, situações em todos os sentidos, quer seja do ponto de vista social, quer seja do ponto de vista político, econômico, humano. E aí, ontem eu assisti a um documentário que falava sobre o Down, e um pai, a síndrome de Down, e um pai dizia assim: eu demorei 8 anos para assumir que minha filha é Down. Né? Então, um pai que demora 8 anos para assumir que a filha é Down, que a filha tem problema, imagino que a sociedade, como a sociedade demora para assumir determinados problemas humanos e sociais, né? Então, isso é muito complicado. E aí eu trago uma frase do Proust, que ele diz assim: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim ter novos olhos, né? É o meu olhar que se diferencia, né? A paisagem está aí, está colocada, o fenômeno está aí, está colocado, a situação está aí, mesmo na sua dinamicidade, mas é como eu vejo. Então, uma vez, eu li em algum lugar que foi feita uma pesquisa no mundo em que pediam assim: por favor, responda
honestamente, como você vê a carência de alimentos no mundo, né? E aí era uma pesquisa mundial. Aí a pesquisa deu totalmente errada. Por quê? Os europeus não tinham ideia do que era carência alimentar. Os africanos não tinham ideia do que era alimento. Os argentinos não sabiam dizer ou não tinham ideia do por favor. Os cubanos, naquele contexto, talvez hoje ainda, não tinham ideia do que era minha opinião, na sua opinião. Os americanos não tinham ideia do que era o resto do mundo. E os brasileiros não tinham ideia do que era honestidade, porque os nossos governantes até hoje estão dialogando sobre as questões honestas, né, de honestidade. Então, isso é muito sério. Cada contexto, cada olhar, de cada perspectiva você tem um novo olhar. Então, a pesquisa só tem sentido com esses novos olhares, né? E aí, eu coloquei algumas referências e volto à prisão. Volto à minha prisão inicial. Olha, eu estou tentando. Olha que eu estou tentando. Vocês viram aí que a bonequinha está tentando. Mas hoje aqui está mostrando a ideia de que eu não consegui ainda, né? Mas eu não consigo. Sabe, eu não tenho conseguido, já faz 2 anos que eu estou fora da universidade, fora da escola, da prisão, escola diabólica. Ela é diabólica mesmo, viu? Porque olha, ela não te deixa nem sair. Né? Mas, nesses 2 anos, eu acabei fazendo muita coisa na área de educação, me envolvendo com muitas questões relacionadas à pesquisa em educação. Estou aqui discutindo a pesquisa em educação e faço outras coisas. Faço trabalho voluntário, faço trabalho de igreja, até dei uma palestra que eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas a campanha da fraternidade esse ano, da Igreja Católica, é Fraternidade e Educação. Aí o padre falou, oh, você tem que vir aqui falar para nós, você tem que vir conversar com a gente. Aí eu fui associar um pouco a questão da religião e educação, foi muito legal, foi bem interessante, bastante participantes e tal, mas foi muito boa. E tem um trabalho voluntário de prevenção, que é a educação, prevenção ao câncer, né? Assumir a coordenação da prevenção do câncer. Então, é um trabalho educativo, que todo mês tem uma ação para ser desenvolvida, bem interessante. Tenho dado muitos pareceres em artigos científicos que mandam para mim. Participado de bancas de mestrado e doutorado, né, que não consigo dizer não, vindo fazer palestra, então eu não consigo ainda sair dessa prisão diabólica, né? Daí eu fiquei refletindo esses dias assim, por que eu não consigo sair dessa prisão diabólica? Tá? Por que eu não consigo fugir? E aí eu fiquei pensando, e eu cheguei à conclusão assim, que eu não consigo fugir porque está em mim. E eu não consigo fugir porque, se eu fugir, eu estou fugindo de mim mesma. Então, não dá para eu fugir. Por enquanto, não. Né? Quando eu saí daqui do Oeste, eu falei assim, agora eu vou cuidar dos netos. Mas os netos têm suas vidas. Né? Os filhos têm suas vidas. E aí, assim, eles falam, vó, menos. Então, cada um tem suas vidas, os netos têm sua vida. Então, eu não consigo fugir, porque eu não consigo fugir de mim mesma. Né? Eu acho que é gratificante, é diabólico, mas é gratificante. Você se sente preso, mas é uma prisão saudável. Né? Uma prisão que te permite transitar por várias situações, que te permite transitar por várias situações,
e não me sinto numa penitenciária, aquela coisa horrorosa, né? É diabólico, mas não, continua diabólico, né? Então, mas é isso, gente. Eu agradeço vocês, agradeço a paciência de vocês me ouvirem. Espero ter atendido as expectativas. Foi muito bom estar aqui com vocês e estou aberta aí para questionamentos, perguntas e o que vocês quiserem conversar comigo, tá? Muito obrigada. Eu nem sei o que falar depois de tanto impacto, Raimunda, causado nas nossas próprias prisões, né? Dani, você gostaria de... Ai, não, né? Tá. Não sei se a Dani quer também fazer alguma colocação, algum fechamento. E eu agradeço, Raimunda. Eu agradeço por ter sido tão tocada, né? Conheço você há tanto tempo, trabalhei do seu lado por muitos anos, inclusive na coordenação do programa, e ainda assim te redescobri em tantos outros processos, em tantas reflexões que você trouxe hoje, né? Como esse processo é bonito de permitirmos, né, que o outro se revele, se mostre a cada novo contato que nós temos. Então, assim, muito obrigada por mostrar um pouco mais da pessoa Raimunda e por trazer essa reflexão tão contundente em relação ao que é o processo formativo, ético e social da pesquisa em educação. Não sei se alguém quer dialogar com a Raimunda, fazer alguma pergunta pontual ou dividir com ela também alguma experiência, ou quer complementar com alguma reflexão? Não? Dani, você quer colocar alguma coisa? Não? A gente já pode ir para a segunda parte? Então tá. Bom, temos uma surpresa, então, preparada carinhosamente para vocês e para a Raimunda. Eu também quero, gente, ela não estava aqui, né? A Dani não estava, ela estava chegando. Então, no começo da conversa hoje, eu não fiz um agradecimento direto à Dani, mas vocês sabem que ela está junto comigo na coordenação do programa e eu não faria nem um terço do que a gente tem feito se a Dani não estivesse do meu lado, né? Então, 90% de tudo que aconteceu aqui hoje é porque a Dani está do meu lado e sustentando toda essa organização do programa. E, carinhosamente, né, nós pensamos e preparamos, e a Dani articulou tudo isso, uma surpresa para você, Raimunda, e para o nosso grupo. Então, para o grupo tem um sorteio. Vocês receberam um número, né? Nath, a nossa outra, a Eliane, que também ajudou tanto aqui na organização, ela já teve que ir embora, né? Eu ia agradecê-la. Ela tinha estágio. Então, eu agradeço também a contribuição da Nath, né, que é nossa mestrande, da Eliane, que é estudante de pedagogia e que vieram a ajudar na organização. Então, vocês receberam um número. Eu que vou pegar, Dani? Ai, minha nossa. A gente vai sorteando até alguém estar com o número. Ixi, não abre aqui. Deu certo. 53. Bruno, o número da Dani está aí com você? Ou está com o Conrado? Cadê? O Conrado já está aqui embaixo. Você conhece ele, Raimunda? Temos um convidado muito especial. 53. Alguém tem? Não? 53. 106. Aê! Oi, pessoal. Bom, quero agradecer também a estar presente aqui, junto com a professora. Excelente palestra hoje. Enriquece a gente, né, cada vez mais. Pessoal, eu fiz a intenção aqui 2 quadros para ser sorteado, um presencial e o outro não, né, Dani? Mas a relação das cores, a alegria e o pensamento em linhas, tá? É que eu estou aqui meio...
E que essa circunferência é a capacidade de cada um que tem para desenvolver essa imaginação na escrita, na educação, no mestrado, doutorado, no dia a dia, na escola. Então, tem tudo a ver. E aí, por que é uma sequência de quadros se vai sortear só um? Que na ideia minha é que a nossa ganhadora, faz favor. Ah, tá, então beleza. Então, que quando ela olhar o quadro, ela vai lembrar da nossa data de hoje e lembrar que ela está conectada a alguém também por meio da arte. Tá? Como o Josué falou, pessoal, nós íamos sortear um para quem estivesse presencialmente e o outro para quem estivesse online. Nós fizemos a transmissão ao vivo para os alunos da EAD, da Pedagogia EAD. Tentamos fazer, mas hoje a UNOeste está sem rede, então não foi possível. Tinha quase 30 pessoas esperando para participar online. E aí, então, nós decidimos que nós vamos sortear as 2 telas para quem está aqui presente. Tá? 42. Tem que tirar uma foto. Nath, você não tira foto para nós? Você quer? Olha que legal, né? Terminar a palestra com todo mundo feliz. Eu gostaria muito de dar um quadro para cada, mas né, é meio complicado. Mas agora, para finalizar essa nossa fala, a nossa arte em si, né? Eu fiz aqui para a professora essa arte aqui. Vem cá, vou te explicar. As flores é para alegrar cada dia mais essas palavras que quem conhece você, professora, sabe muito bem que sempre produziu, sempre trouxe para nós um bom conhecimento. Porque eu conheço ela faz tempo, gente. Mas pula essa parte aí. E aí, as flores para alegrar, né, o seu pensamento. E no dia de hoje, eu fiz uma releitura da sua blusa, né? E o charme de toda mulher, né, em si, que está com um texto aqui no quadro. Nossa, muito lindo. E o mês da mulher também, né, a Dani lembrando aqui. Ah, o mês da mulher. Tá bom? Muito lindo, amei. Aí. Nós vamos fazer a segunda foto. Sim, a gente já vai. E, Josué, que talento, que sensibilidade. Eu já havia te agradecido, mas... Muito obrigada. Tá muito lindo, né? E é que nós temos mais um presente para você. Esse é do programa. Entenda que o quadro é em nome de todos os discentes. E esse é do nosso grupo, Raimunda. Acho que
também precisamos de uma foto com os professores, né? Olha, gente, eu só espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Eu só espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Foi muito emocionante estar aqui. E sabe, cada momento é uma surpresa. Como diz outra, cada momento é um flash, né? Então, agradecida mesmo, de coração. E espero que vocês levem essas pequenas palavras para o cotidiano da pesquisa de vocês, tá bom? Muito obrigada. Mas obrigada pela... Vamos mais para lá para tirar. E a gente espera que você venha sempre. Não, eu venho sim. Nós agradamos bem você para você voltar sempre, viu? Pode me chamar que eu venho. Vem, gente, vem. Vem os professores. Calu. Pode ser sem máscara agora? Ricardo. Mônica. Cristiana, para você vir. Cristiana, para você vir tirar foto. Não, deixa ele sair com a gente. Vem cá, Luzinha. Ai, Caluxa. Maravilhosa. Pode encerrar a gravação, sim. Foi maravilhosa. Bom, então, nós...